Eu sei quanto cada um produziu? Não. Ah, Ricardo, e como é que é específico e divisível? Não discuta. Aqui, nesse momento, é para marcar se está certo ou se não está certo. Então, assim, aqui nesse momento você vai colocar, caiu na sua prova, taxa de lixo é constitucional? Verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. A taxa de lixo é constitucional. Com toda a minha raiva, porque para mim, como é que deveria ser a taxa de lixo? Você chega com o seu lixo, tem uma balança do lado do caminhão, ele vai lá, você pesa o seu lixo, ele te dá uma notinha dizendo que recolheu aquele lixo seu. Isso seria uma taxa de lixo. Isso vai acontecer quando? Nunca. Nunca vai acontecer, doutores. Isso não existe. Aí deram o quê? Fizeram um bem bolado. Para quê? Para passar a taxa de lixo. Então, mas se o STF disse que a taxa de lixo é constitucional, súmula vinculante 19, eu que estou querendo fazer OAB, vou dizer alguma coisa ao contrário? Não, filhote. Se cair na minha prova, a taxa de lixo é constitucional e ponto. Eu não quero nem saber. Passa para outra questão. Já foi, matei essa questão, eu passo para outra. Né? Se alguém quiser fazer após com a gente aqui, porra, tá massa, né? Pode vir, a gente discute, debate, entra no tema, mas aqui, só isso, taxa de lixo é constitucional. Lembra daquela questão que a gente viu do templo? Lembram lá da questão do templo? Eu acho que foi exame 22. Olha para cá, vamos botar ela no quadro. Daqui, de novo aqui, só, eu acho que foi o 22. Se não for o 22, eu estou lenhado. Aqui. Eu acho que é o 22. Se não é o 22, eu estou lenhado. Deixa eu ver ali. É o 22 mesmo. A gente acabou vendo ele aqui, ó, de novo. O município X instituiu taxa a ser cobrada exclusivamente sobre o serviço público de coleta, remoção e tratamento de lixos e resíduos provenientes de imóveis. A igreja ABC, com sede no município X, foi notificada da cobrança da referida taxa. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. A. As igrejas são imunes. O que a gente já falou aqui? Igreja é imune à taxa? Não. É imune a imposto. Então sai. A taxa é inconstitucional, pois não é específica nem divisível. Olha ele querendo pegar você. Você está fazendo um raciocínio perfeito, jurídico. Mas politicamente o STF decidiu que é constitucional. Então sai. A taxa é inconstitucional. Sai também. A taxa é constitucional. Ó, já foi. Era, inclusive, seria a única a ser correta. Né? A taxa, ela é constitucional. Não tenho para onde correr. E aí, meu amigo, já foi. E aí, já foi. Só rapidamente aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Se caiu outra dessa, eu lembro que caiu alguma coisa nesse sentido. Exame 13. Exame 13. Bora dar uma olhada nele? Exame 13, meu irmão. 13. Acho que eu ainda fazia faculdade, viu, rei? Patrick, você estava no exame 13 e já filmava? Questão 25. Aqui. Olha para lá, olha que interessante essa questão. Segundo, olha ela aqui. Segundo o entendimento do STF. Ricardo, você está com muito entendimento do STF na sala. Segundo o entendimento do STF, a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis o que ele fez? Quando eu falo que a prova é literal, ele pegou a súmula 19 e colocou aqui. Letra A, constitucional,
por não violar o conceito constitucional de taxa. Gente, é constitucional e ponto. É constitucional e ponto. Não tem o que discutir. Como eu falei, quer discutir? A gente discute. Mas esse aqui não é o foro apropriado. Aqui é para passar. Passou. Pronto. Aí vai para fazer qualquer outra coisa. Tudo bem? Eu sei que vocês gostam muito de debates, tal, e etc. Né? Vamos falar um pouquinho da base de cálculo da taxa. Galerinha linda, artigo 77, parágrafo único do CTN. E o artigo 145, parágrafo 2º da CF. Olha lá, eles são muito próximos, mas não são iguais. Olha o que ele está falando aqui. Né? A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador, ó a palavra, idêntico aos que correspondam a imposto, nem ser calculada em função do capital das empresas. Taxa não pode ter fato gerador de imposto. Taxa não pode ter base de cálculo idêntica à de imposto, porque taxa e imposto são totalmente diferentes. Né? O imposto é o quê? Eu ajo, eu pago. A taxa é como o Estado age, eu pago. Então, eu tenho diferenças sobre isso. Beleza? Então, eu não posso ter nem mesmo fato gerador, nem base de cálculo idêntica ao de impostos. Quando eu venho para a Constituição, no seu artigo 145, fala para a gente aqui o seguinte, ele é mais restrito. A taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto. O própria, eu vou entender como idêntica. O própria, eu vou entender como idêntica. Beleza? Então, ele colocou próprio ali, próprio é idêntico, não pode ser idêntico. Por que não pode ser idêntico? Aí eu venho para mais um entendimento do STF. Olha lá o seguinte, o STF, na súmula vinculante 29, disse para a gente aqui o seguinte, muito fácil, muito tranquilo. É constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Vou voltar. Todo mundo entendeu, mas eu vou voltar. É constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo de imposto. O que elas não podem ser? Totalmente iguais. Vocês entenderam? Eu não entendi. Se vocês entenderam, depois vocês me expliquem. Eu não entendi porra nenhuma. Né? A verdade é essa. Mas o que é que você vai marcar? Vai marcar o que está aqui. Vou contar aqui a história de onde é que vem isso. Pega de novo a taxa de lixo. Vamos ver se a gente consegue entender. Eu vou explicar. Assim, entender e aceitar são coisas diferentes. Né? Entender até dá para entender. Aceitar não dá para aceitar. O que é que acontece? Como é a taxa de lixo? A taxa de lixo ela é calculada pela metragem do imóvel. Imóveis maiores, taxa de lixo maior. Imóveis menores, taxa de lixo menor. Só que a metragem do imóvel é elemento da base de cálculo do IPTU. O IPTU é calculado sobre o valor venal. Como é que eu chego no valor venal? Eu pego o valor do metro quadrado e multiplico pela quantidade de metros quadrados, pela metragem. Então, no IPTU eu tenho o metro quadrado, o valor e mais a metragem. Na taxa de lixo eu tenho só a metragem, é da dedo aqui, né? Então, assim, só tenho a metragem. São coisas diferentes. Mas a taxa de lixo tem elemento da base de cálculo do IPTU. Vamos salvar a taxa de lixo
De novo. Porque, galera, o detalhe é o seguinte, quando o município se une e sobe, presidente nenhum fica muito à vontade, não. Os caras fazem pressão, legal, porque voto tem no município. Voto não tem na União, voto não tem no Estado. Estado, União, as pessoas moram nos municípios. Então, na hora que eles se subiram, falando, pô, presidente, veja bem, né, STF, vamos junto aqui, vamos fazer um lobby. Você vai tirar a taxa de lixo e quem vai pagar essa porra não sou eu. Aí os caras vão lá, bate em cima, faz pressão. Fez pressão, o que é que o STF fez? Um bem arranjado. Não, beleza. Metragem, tudo bem. Não pode ser, é idêntico. Mas pode ter elementos. Onde é que vai a crítica? Por exemplo, moram 10 estudantes num apartamento de 48 metros quadrados. Né? Tem lá 300 beliches, tal, aquela coisa toda. Mora sozinho, né? Deixa eu pegar aqui quem? Pega a doutora Paloma. Sozinha num apartamento de 256 metros quadrados. Quem produz mais lixo? Os 10 estudantes. Quem paga a maior taxa de lixo? Paloma. Entenderam, doutores? Não é pela produção de lixo, é pelo tamanho do imóvel. Mas isso passou? Passou. E você vai marcar como na sua prova? Verdadeiro. Ou seja, a taxa na sua base de cálculo pode ter elemento da base de cálculo própria de imposto. Mas não pode ser idêntica. Diga, doutora. Junto com o seu IPTU. Todo ano junto com o seu IPTU. Vem 2 guias, né? Na realidade, aliás, vem uma guia só. Né? Em uma guia só você paga as 2. Todo ano, né? Bem bonitinho, certo? Não acho que você está fugindo não, doutora. Você paga também. Né? Não sabe, mas paga. Todo mundo paga. Beleza? Entenderam aqui, doutores? Fácil. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Aí você paga de acordo com o seu IPTU. Se você parcelar seu IPTU 10 vezes, você vai pagando. Agora, a incidência é 1º de janeiro de cada ano, né? Vem lá, pelo Código Tributário do município. Todo município tem, na realidade. Então, vem lá, 1º de janeiro de cada ano. Tem lá a sua. Se você compra um imóvel no meio do ano, você paga proporcional aos meses faltantes. Diga, doutora. 29. Súmula 29. Galerinha, olha para cá. Né? Colocamos a súmula 29 aí, coloca também a súmula vinculante 41. Súmula vinculante número 41. E coloca aí no caderno, a taxa de iluminação pública, é inconstitucional. A taxa de iluminação pública é inconstitucional. Vamos dar uma olhada nela? Olha lá. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Foi uma vitória? Foi. Uma vitória com gosto de derrota. Uma vitória com gosto de derrota. Diga, Luna. Pelo quê, meu amor? Não. Não vai nesse raciocínio, não. Coloca aí o seguinte. Taxa de iluminação pública é inconstitucional. Pensa assim. Né? Pessoal, vamos contar a historinha aqui dela. Quando eu penso
na iluminação pública, o poste está na frente da minha casa. Quem usa a luz? Sou eu ou é meu vizinho? Você usa? Ele está voltado para a rua, não está voltado para o seu imóvel. É você que usa? Quem usa é você ou o transeunte que passa? Transeunte. Eu consigo fazer ela ser específica e divisível? Não. A taxa, então, é inconstitucional. Ricardinho, para, você está errado. Todo mês na minha conta, vem lá, taxa de iluminação pública. Peguei você, pegou uma porra. A galera subiu, né? Fizeram o lobby, o STF veio e fez o quê? Tudo bem, a taxa de iluminação pública é inconstitucional. O governo federal foi lá e criou o quê? Emenda constitucional, contribuição de iluminação pública. O que vocês pagam é COSIP, não é taxa. Olha lá na sua conta de energia, vem COSIP, aí a porra do sacana, do examinador, ele vem de lá com tudo certo, e em vez de botar o nome de contribuição, bota o nome taxa. Você vem com 80 questões na cabeça, o juízo, né, fumegando lá, porra, Ricardo falou, essa porra é verdadeiro. Não, pai. E é assim mesmo, viu, gente? Você vai o quê? No detalhe. Eu lembro resolvendo questão aqui com os meninos, uma vez na OAB. Aí, os meninos aí marcaram, eu falei, gente, o que é que... Aí eu olhei, fui na conversa, porque a gente vai na conversa aqui, né? Vocês começam a gritar, o cara está aqui do outro lado, resolução de questão à tarde, né? Um cansaço miserável, um sono, dei aula a manhã toda na Católica, estava aqui, foi na conversa, quando eu olhei o gabarito, eu falei, gente, peraí, vocês estão falando uma coisa, mas está divergindo. Está divergindo, não, o gabarito oficial é um, né? É outro. Aí começa a pensar, uma questão desse tamanho, eu não sei quem botou aquela desgraça, ou aquela miséria da questão no negócio, aí eu fui olhando, quando eu fui olhando, o que está errado aqui? Eu não consegui enxergar o nome taxa. Não é brincadeira não, pô. E são 30 questões que a gente resolve aqui no... Aí eu, quando eu olhei, não, galera, achei o erro. Qual é o erro? O nome taxa. Porque perfeitamente, eles chegaram na Constituição, a gente vai voltar daqui a pouco para falar disso, e colocaram aqui o seguinte, ó, dá uma olhada para você ver. Aqui, ó, 149, ele veio aqui e criou o 149A. Olhe para isso. 149A, ó, 2002, grande Fernando Henrique Cardoso, gente fina, né? Filho da puta. Ó, os municípios, ele botou isso aqui mesmo. Os municípios do Distrito Federal poderão instituir, aí em vez de botar contribuição, ele botou taxa. Na forma das suas respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 151 e 3. Aí eu falei, rapaz, essa porra tá certa. Tá certo não, galera. A mente cansada, ela vai lhe levando. Ela vai lhe levando. Então, saiu, quando o STF, antes da súmula vinculante ainda, já tinha decidido pela inconstitucionalidade, eles criaram a contribuição. Por quê? Porque a contribuição, a gente vai ver daqui a pouco, ela é toda livre. Contribuição, não tem essa... A taxa, ela é toda amarrada. Toda amarrada. Contribuição não. Contribuição é uma coisa light. Tranquilo, fácil, né? Não divide com ninguém, é um negócio bacana, massa. Aqui não, a taxa é a coisa amarrada. Mas o que é que eu quero que vocês botem no caderno? Taxa de iluminação pública, e bota assim, é inconstitucional. A taxa de iluminação pública, Elzinha, é inconstitucional. Assunto para você conversar com o Rafael hoje de tarde, viu? Beleza? Ficou fácil aqui? Coloca no caderno mais 2 observações ainda. Para não dizer, porra, Ricardinho não falou disso aqui. Não, falei, velho. Ó, bota aí o seguinte, taxa é diferente de tarifa. A gente já falou, mas eu não sei se vocês botaram. Então eu quero que vocês coloquem. Taxa e tarifa são coisas diferentes. Taxa é o quê? A retribuição por um serviço público não contratual. Tarifa, retribuição por um serviço público contratual. Vamos sempre lembrar, se tiver dúvida, o exemplo é o esgoto e o ônibus.
Tudo bem? O esgoto e o ônibus essa semana tá bacana, né? Dia de chuva, Buzu dia de chuva, Salvador, todo mundo fecha tudo. Aí vem aquele, né? Eu lembro. Vem aquele buzu fechado, agradável. Aí o cara do seu lado dá um espirro. Aí você vem, né? Buzu. Tenho saudade não, Tenho não. Agora, quando eu passo no buzu lotado, eu não olho para dentro não, eu fico... Porque eu tô ligado que tá rolando ali dentro. Ali eu lembro, o negócio era punk. Pedágio. Outra coisa também. Pedágio, coloca no caderno. Pedágio não é taxa, vírgula. É tarifa. Isso também é bacana. Pedágio é tarifa. Tudo bem? Eu vou, então, chamar pedágio de tarifa. Pedágio não é taxa. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, inclusive. Mas isso aí é em tributo. Por isso que eles classificam, vários motivos eles classificaram pedágio como tarifa. Um dos detalhes, a pergunta dele foi o seguinte: como é que fica a questão da não limitação ao tráfego de bens e de pessoas e o pedágio? Pedágio, ele não é, ali é especificamente para tributos, aquele princípio que a gente vai falar aqui. Quando eles classificaram pedágio como tarifa, o pedágio saiu desse regime jurídico tributário. E por incrível que a gente que pareça, as pessoas pensam assim, não, porra, aquele regime da Constituição ele é para proteger o contribuinte. Se pedágio fosse taxa, tinha que ser por lei, tinha que respeitar a anterioridade, a irretroatividade, um bocado de coisa. Inclusive a não limitação ao tráfico de bens e de pessoas. O próprio Estado fala, não, rapaz, eu não quero. O Estado nunca quer que nada seja tributo. Se puder classificar de outra forma, ele joga duro. Entendeu por quê? Porque tributo é prejudicial. Tributo é muito amarrado, cara. Tributo, parece que não, mas é muito amarrado. Observe, a maioria das decisões do STF é sempre versando em matéria sobre o tema, sobre tributário. É muito amarrado, mas muito amarrado mesmo. Beleza? Assim como o penal também, consegue levar muita coisa lá para cima, né? Mas tributário leva muita coisa lá para cima. Galerinha, fechou aí? Abre o outro tópico, então, agora. E a gente vai falar dela, a contribuição de melhoria. Pessoal, contribuição de melhoria é facinho. A contribuição de melhoria, ele está lá no artigo 81 do CTN. Ele é tributo vinculado a uma contraprestação estatal. A ideia da contribuição de melhoria é uma ideia quando eu tenho uma obra pública que gera valorização imobiliária. A ideia vai ser essa. É tributo vinculado. Vinculado ao quê? Vinculado a uma contraprestação estatal. Se eu tenho uma obra pública, que valoriza o meu imóvel, o ente que realizou a obra pode instituir a contribuição de melhoria. O ente que realizou a obra pode instituir a contribuição de melhoria, certo? Então, a ideia vai ser essa. A grande ideia dela, gente, é um tributo de um caráter social muito grande, porque o dinheiro que foi aplicado naquela obra e valorizou aqueles imóveis volta. E aí, aquele entidade ia ser ótimo, né? Aquele ente pode aplicar o dinheiro em outras coisas. Então, vou pegar, por exemplo, aqui, doutora Carla. Vamos dizer que Carla tem uma casa no valor de R$100 mil. R$100 mil. Foi feita uma obra e a casa de Carla passou a valer 150 mil. Qual foi a valorização? De novo. 150 menos 100? Gente, essa conta vocês têm que saber fazer. Vocês estão brincando. De novo. Eu só vi um respondendo.
150 menos 100? 50, puta que pariu. Ó, 50. Então, a base de cálculo vai ser a valorização. Só que aí eu tenho dois detalhes. A contribuição de melhoria, ela tem uma limitação geral e ela tem uma limitação individual. Geral, a contribuição de melhoria não pode ser recolhido mais do que o que foi gasto com a obra. Então, se a obra que valorizou para Carla em 50 mil foi uma praça que custou 4 milhões, o município pode arrecadar mais do que 4 milhões? Não. Limitação individual. Carla pode ser cobrada em mais de 50 mil? Não. Então, eu tenho duas limitações. Geral, não se arrecada mais do que o custo da obra. Individual, ora, não se arrecada mais do que, né, o contribuinte teve de valorização. Entenderam, doutores? São dois parâmetros para isso aí. Vamos aqui no CTN fazer uma leitura também dela, ó. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito das suas respectivas atribuições. Olha o que é interessante, quem fez a obra pode instituir a contribuição de melhoria. Isso também é importante, né? Cobra a contribuição aquele que fez a obra, certo? Quem faz a obra cobra a contribuição de melhoria. Isso é regra. Beleza, doutores? É instituída para fazer face ao custo de obra pública de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que a obra resultar para cada imóvel beneficiado. Resultar para cada imóvel beneficiado. Um detalhe, coloca no caderno o seguinte: a contribuição de melhoria só é cobrada dos imóveis que se encontram em sua zona de influência. Interessante. Pô, Ricardo, isso é meio óbvio. Vá para a questão, sacana. De influência. A zona de influência da obra. Tudo bem? Olha, outro detalhe que a gente viu aqui. Ela é um tributo que tem competência comum. Tanto a União, quanto os estados, quanto o Distrito Federal, quanto os municípios podem cobrar. Então, todos eles têm competência para cobrar. Ele é um tributo que é muito cobrado? Não, porque saber o que é valorização imobiliária é uma coisa meio complexa. Às vezes, né, você tem imóveis que você pensa, não, teve valorização e o imóvel não tem. Vou pegar a obra da Barra. O turista que está lá em janeiro, passando pela Barra, olha, acha aquilo maravilhoso. Porra, a prefeitura botou para alinhar aqui, está tudo lindo. Aí tu pergunta ao morador, o morador vem e xinga a obra toda. Então, isso é uma coisa que é complicada na prática, né? Saber a certeza dessa valorização. Tudo bem? Outro detalhe também,